a gente vai dividir o nosso texto hoje em 3 partes. Então, capítulo 28, versículos 1 ao 5, nós vamos ver a parte de Isaac. Isaac que está falando nos versículos 1 ao 5, dos versículos 6 até o 17, nós vamos ver o contraste dos dois irmãos, Esaú e Jacó. Do 6 até o 9, a gente vai ver Esaú, e do 10 até o 17, Jacó. E do 18 ao 22, nós vamos ver Betel. O que é Betel? Nós cantamos hoje, Betel aqui eu verei, eu tenho fé que eu verei Betel aqui, pelo teu favor. O que é Betel que nós estamos desejando, que nós estamos aspirando? E a gente vai ver que é como se fosse a ideia de Isaac, o passado das coisas que vieram acontecendo. A partir de agora para frente, na história de Gênesis, a gente vai ouvir falar muito pouco sobre Isaac. O presente da história agora é Jacó. É Esaú e Jacó, a história dos dois irmãos. Então é como se fosse o passado da nossa história, o presente e o futuro. Betel é uma amostra para Jacó de aonde é que tudo isso vai chegar. O que é Betel? Aonde que todas as coisas vão chegar. Então é como se fosse um passado, um presente e um futuro do que vai vir a ser. Então voltando, versículo 1, Isaac chamou a Jacó e deu a sua bênção a ele. E lhe ordenou dizendo, não tomarás por esposa dentre as filhas de Canaã. Lembra disso? É isso que Isaac fala com Jacó. Não pega por esposa das filhas dessa terra. Versículo 2, levanta-te, vai a Padã Arã, vai na casa de Betuel, que é o pai da tua mãe, teu avô, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Toma por esposa uma das filhas do nosso povo, não das filhas dessa terra. Mas você percebe que no capítulo 27, Jacó falou com Esaú, eu não posso voltar a bênção atrás. E aí Esaú fala, você não tem nenhuma bênção, pai? Tem nada para mim? Jacó chegou primeiro. Era de Jacó, na verdade, e ele chegou no tempo certo, no tempo oportuno. Mas o que acontece aqui no início do capítulo 28? Jacó, ele reitera a bênção para Isaac, ele reitera a bênção para Jacó. Ele ratifica para Jacó. Ele já tinha abençoado uma vez. E ele fala de novo, ele confirma para Jacó. Dando-lhe a sua bênção mais uma vez, ele já tinha dado no capítulo 27, mas você percebe por que Isaac ele reitera essa bênção? Por que ele repete para Jacó mais uma vez o que ele tinha falado? Ele fala no versículo 3, Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim ele despede Jacó, ele reitera e fala de novo sobre essa bênção. E o que a gente vai ver é que a primeira coisa é que a fé de Jacó era uma fé fraca. E Jacó é esse homem que tem uma fé fraca. Ele já tinha recebido a promessa do Senhor desde o ventre da sua mãe, que ele era eleito, que ele era chamado, mas sua fé vacila. A fé de Jacó é fraca. Então, Isaac, sabendo disso, ele reitera, ele fortalece a fé de Jacó. Mais uma vez, como nós falamos na semana passada, nós precisamos de confirmação. Nós precisamos que a nossa fé seja confirmada, que a nossa fé seja reconfirmada. E o Senhor, Ele age em misericórdia com isso. Ele conhece o nosso estado. Ele sabe quão fraco nós somos. Isaac, ele reitera a promessa a Jacó. E percebe que agora tem uma diferença. Essa fé ela precisava ser reiterada, ela precisava ser ratificada, que agora Isaac não está enganado. Você lembra que Isaac ele se atemorizou, falou assim, não, realmente o Senhor fez com que acontecesse, quando ele descobre que Esaú tinha perdido a bênção. Ele tinha amado Esaú, mas Deus tinha amado Jacó. Ele não podia mudar os desígnios do Senhor. Então agora, sabendo disso, eu preciso de mim mesmo, é o que Isaac faz. Eu preciso da minha consciência limpa. Eu preciso intencionalmente abençoar o meu filho. Eu preciso que isso aconteça de maneira verdadeira, para debaixo de qualquer dúvida, quando ele for caminhar, ele vai embora daqui. Então
Então, quando ele pensar assim, será que era aquilo mesmo? Porque eu enganei o meu irmão, eu enganei o meu pai, eu não mereço isso. E Isaac, de maneira intencional, ele abençoa Jacó de novo, para que debaixo de qualquer dúvida, a mente de Jacó não fosse assaltada por essas dúvidas. Mas quando ele se lembrasse como foi que ele agiu, ele vai se lembrar como foi que seu pai agiu. E então ele recebe essa bênção de maneira limpa, não por dolo. Ele recebe essa bênção de uma maneira totalmente verdadeira, de uma maneira totalmente intencional do seu pai. Uma coisa interessante no versículo 3 é, olha só, o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Vocês se lembram como é que o Senhor se revela a Abraão quando ele vai reconfirmar sua promessa? Se eu não me engano, é lá no capítulo 17. Ele fala com Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É do 17 ou no 15. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai. Não fique com medo no meio dessa guerra. Eu vou te levar, eu vou te conduzir. E aqui o que Isaac fala com Jacó é: o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor que tem poder sobre todas as coisas, Ele te abençoe, Ele te faça fecundo. É como se a mesma bênção que esteve sobre Abraão é a mesma bênção que esteve sobre Isaac. E Isaac, ele passa essa bênção na ideia da aliança para Jacó agora. E a palavra que tem aqui no original para multidão: e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. É a mesma palavra para congregação. É como se Isaac estivesse falando para Jacó: na sua descendência, muitos povos vão ser congregados, muitos povos vão ser reunidos, muitos povos a ponto de formar um só corpo. Então, essa multidão de povos, essa reunião de povos. E aqui a gente entende qual que é a raiz da bênção, qual que é a raiz da promessa. Não existe espaço para o servo de Deus, para o cristão, ele ser desigrejado, porque isso não tem sentido em si. Pelo contrário, o Senhor nos chama como povos a nos reunir, a estarmos juntos glorificando o seu nome, a estarmos juntos em um culto, numa multidão de povos, de pessoas totalmente diferentes, de pessoas com interesses totalmente diferentes, com talentos totalmente diferentes. Isso não é por acaso. Não é por acaso que cada um de nós tem a sua particularidade, tem a sua peculiaridade. O Senhor nos criou assim, todos diferentes. E Ele chama povos de diferentes nações para se reunirem em um só corpo, atestando assim que Ele é o Senhor de todas essas nações, de todos esses povos. Ele é o Senhor que chama povos para formar uma assembleia. Diante do Senhor, todos nós abandonamos a nossa iniquidade e nos reunimos em equidade, em justiça perfeita, como filhos, como servos, todos nós na mesa dessa família, e todos nós nivelados, porque todos somos imerecedores, e todos recebemos graça, todos recebemos um favor imerecido. E olha o que Isaac fala com seu filho. Versículo 4: e te dê a bênção de Abraão, mais uma vez, a mesma bênção que foi dada a Abraão, transmitida a Jacó, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das suas peregrinações. Isaac, ele é claro em falar com Jacó: Jacó, você vai peregrinar. Lembra de Abraão? Você é chamado para peregrinar como Abraão. Você vai caminhar muito. Mas na terra das suas peregrinações, o Senhor te dê a bênção, o Senhor te conceda a mesma bênção concedida a Abraão, que você suporte toda essa peregrinação, que você esteja satisfeito com a sua peregrinação, porque o seu chamado é para peregrinar, o seu chamado é para nunca parar na terra que você está caminhando, falar assim: eu finalmente alcancei, porque essa terra não é para nossa satisfação, é para peregrinarmos. Essa é a bênção e esse é o chamado, esse é o encargo dado pela aliança do Senhor, para peregrinar. Versículo 5: assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E Moisés, ele é bem detalhista, né? Ele obedece exatamente como seu pai mandou.
O desobediente do capítulo 27, o enganador, ele obedece exatamente como seu pai o mandou. E agora a gente vai ver o contraste entre Esaú e Jacó. Versículo 6. Vendo, pois, que Isaque abençoou a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, ele foi a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, sabendo todas essas coisas, vendo todas essas coisas, o que Esaú faz? Versículo 9. Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Então ele faz exatamente o que não era para fazer. Esse é Esaú, ele está sendo fiel a quem ele é. Esse é Esaú, ele está apenas exercendo quem ele é. Essa pirraça de Esaú coloca exposto para nós a hipocrisia dos homens que menosprezam a graça do Senhor, que faz pouco caso da graça de Deus. É isso que os ímpios fazem. Eles não são capazes de desprezar totalmente, então eles menosprezam. Eles não podem desprezar, então eles menosprezam. Aí vocês percebem que como que Esaú age? Pelo seu orgulho, pelo seu desejo de alcançar a bênção, de conquistar a graça. Como é que Esaú age? Ele age com obstinação, ele faz tudo errado. Vendo, pois, Esaú, e percebe, olha como que o texto é enfático. Vendo Esaú, vendo que ao abençoá-lo, vendo ainda que Jacó, por 3 vezes, o texto fala para nós, ele estava vendo, ele estava observando, ele queria ser como Jacó. Ele queria conquistar aquilo que Jacó tinha conquistado, sem fazer nada. Então ele quer fazer alguma coisa para conquistar a bênção para ele. Então percebe, ele menospreza a graça, mas ele não consegue desprezar, porque é isso o que ele quer, é isso que ele deseja. Ele se sente dominado pelo desejo de receber a bênção. Ele é dominado pelo desejo de conquistar a bênção. Aquilo é valioso para ele. Ele se sente impelido a buscar a bênção. Mas como que ele faz isso? De uma maneira totalmente hipócrita. Ele demonstra para nós exatamente o que a gente falou na semana passada, com a necessidade absoluta de reforma que nós temos. Percebe que a raiz do problema está no coração de Esaú. Ele tenta obedecer, ele tenta fazer, mesmo ferido com juízo, mesmo aflito no meio da dificuldade, no seu castigo, ele não consegue se arrepender. Ele não consegue mudar o seu caminho. Então ele tenta maquiar. Ele não consegue ter um genuíno arrependimento. Ele não consegue ter um remédio verdadeiro. Então o que ele faz? Ele tenta colorir o seu pecado com a maquiagem. E o que a gente vai ver é que ele não consegue. E fica exposto aqui a sua hipocrisia por causa do seu orgulho. O seu orgulho, ele olha para essas coisas e o que nasce disso? Nasce a inveja. E tem inveja de Jacó. Eu queria ter essa bênção para mim. Por causa do seu orgulho, nasce a obstinação. Então vou fazer alguma coisa pelas minhas próprias mãos. Se o problema é tomar por esposa as filhas de Canaã, então vou tomar por esposa um ismaelita. Percebe como que fica exposto o homem buscando, tentando conquistar o favor da graça, ele não consegue. Ele está totalmente perdido. É o que nós vimos no capítulo 25. Ele não sabia o que ele estava vendendo, o que ele estava trocando. É o que nós vimos no capítulo 27. Ele não tem noção do que ele está perdendo. Por quê? Ele está morto nos seus pecados. Ele não consegue agradar a Deus. Por mais que ele seja totalmente obediente ao que é visível, dentro dele ele não consegue ser obediente ao que é invisível. Ele não consegue ser um filho verdadeiro eleito. É só por fora, é só imagem. Nós não podemos adornar, nós não podemos transformar numa coisa bonita a nossa corrupção com essas atitudes grosseiras. Não dá. E é isso que fica exposto para nós. E a gente vai ver
Porque a partir do versículo 10 nós temos o contraste. Percebe? Esaú, ele fica na casa de Isaac. Esaú, ele fica ali tomando... Ele achou que a bênção da primogenitura seria ter coisas, seria ter poder, seria poder desfrutar das coisas boas. E o que o Senhor faz, então? O Senhor pega o seu filho amado, o seu filho eleito, Jacó, o abençoado. E o que o Senhor faz com o abençoado? Ele manda Jacó partir para o exílio. Ele pega o seu filho abençoado, Jacó, o filho amado, e manda Jacó embora da casa do seu pai, do lugar da onde ele herdaria as coisas do seu pai. E quem é que fica com seu pai? O réprobo. Esaú é quem fica com seu pai. Esaú é quem fica lá cuidando das coisas, recebendo a vanglória. Tá vendo, pai? Jacó foi embora. Jacó é enganador, sabia que ele ia embora. É isso que ele faz, é ir embora. Eu estou aqui com o Senhor. E é esse o contraste. Versículo 10, é o que nós vemos no início. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado em certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Onde que está o consolo do Senhor na vida do seu eleito? Onde que está o consolo do Senhor na vida do abençoado? Quem parece que é abençoado aqui é Esaú. Ainda que não foi declarada de boca para ele a bênção, ele está na casa do seu pai. Ele tem mais uma esposa. Ele tem tudo ali. E Jacó, o que Jacó tem? Lê comigo o versículo 11 de novo. Jacó não tem sequer um travesseiro. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Ele pega uma pedra e coloca como seu travesseiro. Está na solidão total. É o que nós cantamos, mesmo caminhando aqui, vagando aqui na solidão. De noite a descansar, dormindo no chão, totalmente solitário, sem nenhum consolo. Onde que está o cuidado do Senhor na vida de Jacó? Jacó não tem nada, e ele é mandado ir embora sem nada. Enquanto isso, Esaú está lá, tendo tudo, desfrutando de tudo, está na casa do seu pai. Mas tem um ponto, versículo 11, mais uma vez, Moisés destaca: tendo chegado a certo lugar. Ele chegou no lugar que estava marcado. Ele não sabia que tinha um lugar marcado. Ele achou que ele estava totalmente solitário, que ele estava totalmente sozinho. E olha que interessante, pois já era sol posto. É como se Moisés dissesse: aqui começam as trevas na vida de Jacó. Caminhando sozinho, sem ter o quê? Sem ter nada, sem ter nenhuma condição. De repente começa a anoitecer, ele está no meio da escuridão, está no meio das trevas, toma uma das pedras do lugar, faz de seu travesseiro e se deita ali mesmo para dormir. Só que ele não sabia de uma coisa: ele não estava sozinho. Ele pensou que ele estava sozinho, ele enxergava que ele estava sozinho, mas ele não estava sozinho. Desde o início ele nunca esteve só. Então quando ele dorme, versículo 12, e sonhou, eis, posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando ele achou que estava solitário, nas suas trevas, perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que está agora deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Eu vou te dar essa terra. Você não tem nada, eu vou te dar tudo. Eu vou cumprir a promessa. E você pensa que você está sozinho. Então percebe que ele pensou, caminhando ali na solidão, achando que ele estava sozinho. Ele nunca esteve sozinho. O Senhor fala com ele: eu estou perto de você. Você falou no meu nome lá atrás. Você blasfemou o meu nome. Você falou contra o meu nome. Você usou o meu nome em vão. Eu sabia disso tudo, Jacó. Eu sei qual que é a sua natureza. E eu não te chamei por causa da sua natureza. Eu sei quais são as suas obras. E eu não te chamei por causa das suas obras.
é porque eu te amei primeiro, eu te amei antes de todas as coisas. Versículo 14, o Senhor continua: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, para os quatro cantos da terra. Quem não tem nada vai ter uma descendência espalhada para os quatro cantos da terra. É a mesma promessa feita a Abraão. É crer contra a esperança, é crer contra o que se vê. É para isso que o Senhor chama Jacó. Percebe? Tu e a tua descendência, o substantivo coletivo, mais uma vez. Deus não nos chama para sermos um servo solitário, sozinho. Jacó não sabia, mas ele não estava sozinho. Tinha uma miríade de anjos cuidando dele. O Senhor, o próprio Deus, estava junto dele. Perto dele estava o Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor estava no topo da escada, o texto fala, perto dele estava o Senhor. E o Senhor fala com ele. Continuando, versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então o Senhor, ele confirma a Jacó tudo que o seu pai tinha dito a ele. O Senhor confirma a Jacó tudo que ele tinha recebido por palavra. Agora ele está perto do Senhor e o Senhor confirma isso com ele, face a face. E você percebe, versículo 12, a ideia do sonho. E a gente vê tantas pessoas falarem, né? Não, eu sonhei, eu sonho, Deus me dá sonhos. Eu acho que uma régua para a gente entender se esses sonhos são do Senhor, é se esses sonhos são bíblicos. Olha como que é o sonho de Jacó. Jacó não tem dúvida nenhuma desse sonho. Versículo 16: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia, eu pensei que eu estava solitário. O Senhor está aqui e eu não sabia. Ele tem certeza absoluta que o Senhor falou com ele no sonho, não tem dúvida nenhuma, é totalmente indubitável. E outra coisa, é um sonho, é uma experiência extraordinária, é uma coisa que nunca aconteceu com ele, totalmente distinto de todas as outras coisas. Então não é um mero sonho que ele acorda e fala assim: eu acho que Deus falou comigo no sonho, vamos esperar para ver se é isso. Não é isso. É justamente o contrário. Ele tem uma certeza absoluta, porque a questão do sonho, o ponto alto do sonho, o ponto central, fulcral do sonho de Jacó, não é porque ele viu os anjos. Se ele tivesse só visto, sonhou e viu os anjos descendo e subindo, é um sonho esquisito, né, Jacó? Talvez Deus está querendo dizer alguma coisa nesse sonho. Mas olha como que é o sonho de Jacó e o que importa no sonho de Jacó, o que incomoda e o que fortalece Jacó nesse sonho. Não é o sonho em si, não é a visão no sonho, é a palavra de Deus no sonho, é o que o Senhor falou com ele. Então o que importa no sonho de Jacó não é as coisas que ele vê, não é as coisas que ele acha, é o que o Senhor fala. É a palavra de Deus que é o ponto central desse sonho, é a palavra de Deus que é o que importa no sonho de Jacó. E aí percebe o que o Senhor fala com Jacó, quando ele convida Jacó a crer contra a esperança. Ele fala, versículo 15: eis que eu estou contigo, eu estou no presente, eu sou o Deus do presente, Jacó. Mas antes ele já tinha falado, versículo 13: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. Eu sou o Deus do teu passado. E perto dele estava o Senhor, mas ele não sabia. Esse é o Deus que estava no passado de Jacó. E o Senhor diz com Jacó: eu estou no seu presente, eu estou cuidando de você, eis que eu estou contigo. E ele continua falando ainda no versículo 15: e te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, porque eu não te desampararei. E é uma promessa para o futuro. Na verdade, o Senhor sempre esteve com Jacó, o Senhor sempre esteve cuidando de Jacó. Jacó que não percebeu isso, e precisou, por meio de um sonho, o Senhor falar com Jacó. E percebe como que a fé de Jacó era uma fé tão fraca. Muitas pessoas se orgulham de que tiveram sonhos, e por isso a fé delas é uma fé mais forte. E que a gente vê que Deus fala com Jacó justamente porque a fé de Jacó é uma fé totalmente débil. Ele não estava acreditando totalmente na palavra do Senhor, e é necessário chegar nesse ponto. Então, a nossa doutrina não é uma doutrina de sonhos.
A nossa doutrina é uma doutrina que está envolta na palavra do Senhor, no que o Senhor disse, no que o Senhor diz, no que o Senhor nos promete na sua palavra, não por sonhos. E aí, como que é esse sonho de Jacó? Eis na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E é uma coisa muito gloriosa que Jacó vê, é uma coisa muito grande que Jacó deslumbra. E a gente vai ver que com propriedade, Cristo fala, lá em João 1,51, que Jacó estava se referindo a ele. Então Jacó, ele tem um encontro com o próprio Cristo. Jacó, ele tem um encontro com a manifestação do próprio Deus, pré-encarnado, com o próprio Cristo. Lá em João 1,51 é que Jesus fala sobre ele. E Jesus vai falar, né, com propriedade, ele reivindica para ele essa honra. Então você percebe que o ponto aqui não é o sonho, o ponto aqui não é Jacó, o ponto aqui é o favor de Deus. É o Senhor que é fiel à sua aliança. E a gente vai ver como Jesus traz luz a esse texto. Ele fala: a aliança foi fundada em mim, a aliança foi fundada no Cristo, a aliança foi fundada em Jesus Cristo. E nós vemos que essa aliança é no Cristo. Ele é a eterna imagem do Pai, ele é o que se pode ver do Pai, que se pôde ver. Percebe? É uma escada, e essa escada que faz a ponte. Jesus fala: eu sou o mediador, eu sou a ponte, eu é que vou fazer essa mediação, é através de Cristo. E ele olha e vê Cristo na ponta da escada lá em cima, e vê Cristo na ponta da escada aqui embaixo. Perto dele estava o Senhor, perto dele estava o anjo do Senhor, perto dele estava Yahvé, o próprio Deus. Ele fala: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac. Jesus fala: é sobre mim que Jacó estava falando, eu sou esse único mediador entre o céu e entre a terra. Então, os anjos, eles ministram vida, ordenados pelo Senhor. Ele é o cabeça de todas essas coisas. Através de Cristo, nós subimos até Deus. Então, é como se a escada fosse uma figura desse Cristo, a figura do cabeça, a figura de quem é a ponte para alcançarmos o relacionamento com Deus. E eles perceberam uma coisa na história de Esaú e de Jacó. Esaú, motivado pelo seu orgulho, pela sua obstinação, o que ele alcança? Não alcança nada. Ele alcança continuar no seu estado anterior, que ele estava lá com seu pai. Ele não consegue mudar, ele não consegue alcançar nenhum favor de Deus, ele não consegue alcançar a bênção. Mas Jacó, ele é encontrado pelo Senhor no lugar que o Senhor tinha marcado para Jacó. Jacó é alcançado pela graça, pelo favor do Senhor. Jacó, que não merecia, ele é alcançado pela graça do Senhor, pela graça não procurada. Ele é alcançado por uma graça que ele não foi atrás. Ele buscou o Senhor sem saber. Todas as suas atitudes foram envoltas em fé, sem ele saber a quem ele estava buscando. E o Senhor Deus, ele sai ao encontro de Jacó, totalmente de surpresa. Quando Jacó pensou que estava em trevas, de repente uma luz, totalmente de surpresa. Ele dorme e sonha, e ali o Senhor fala com ele. Ali o Senhor lhe revela a sua palavra. E como que é essa graça? Como que é essa graça não procurada? Essa graça, ela é incondicional, irmãos. Quando o Senhor fala com Jacó, ele não recrimina Jacó. Ele não acusa Jacó das coisas que Jacó tinha feito. Ele não joga na cara de Jacó o passado de Jacó. Pelo contrário, não tem nenhuma exigência. O Senhor só dá garantias para Jacó. Eu sou o Senhor que chamou Abraão, que chamou Isaac. Eu estou te chamando. Eu que te amei primeiro, Jacó. Eu que te escolhi. E essa graça, ela alcança a vida de Jacó no momento perfeito. Por isso que é chegando a certo lugar. Essa graça, ela é totalmente pertinente. Ela acontece no momento exato em que ela deveria acontecer. Ela atende à condição solitária de Jacó. Ela atende à condição desamparada de Jacó. Ela dá para Jacó a segurança da aliança. Ela mostra para Jacó que ele pode confiar no Senhor. Ela mostra para Jacó que o Senhor, na verdade, está perto dele. Então, essa é a prova de fé que nós somos submetidos. Confiar exclusivamente na palavra de Deus.
apenas na palavra de Deus. Como eu falei, se fosse só um sonho, se fossem só imagens, não ia adiantar nada para Jacó. O que é o ponto principal? É a palavra de Deus. E Jacó é desafiado, então, a confiar somente na palavra de Deus. Então, onde está o consolo? O Senhor estava perto durante todo esse tempo. O Senhor está cuidando de Jacó. O Senhor está zelando por Jacó. E o Senhor coloca Jacó nesse desafio de viver essa prova de fé, de confiar tão somente na palavra de Deus, mesmo sendo atirado contra o mundo, mesmo sendo colocado contra todas as circunstâncias, de permanecer tão firme, confiando que a nossa morada ela já está fixada no céu, de permanecer firme, sabendo que o Senhor já cuidou de tudo, o Senhor já determinou tudo, que a graça do Senhor nos alcança no momento exato. A graça do Senhor, ela nos alcança no momento que é necessário. E aí você acha que não dá para suportar mais, mas o Espírito Santo nos capacita a suportar mais. Essa é a prova de fé. Tendo recebido a terra em palavra, Jacó é lançado para longe da terra que ele recebeu em palavra. E o Senhor fala com ele: eu vou te fazer voltar, eu vou te fazer regressar, eu vou fazer, eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eu vou fazer com que a minha aliança, ela funcione, com que a minha aliança seja cumprida. Então a gente tem essa imagem de Isaac como um tronco seco, Isaac, o velho do passado, como um tronco que está totalmente seco. Esaú é esse ramo verde, florido, ele tem força, ele é quem trabalha pelas suas mãos. Mas Jacó, quem é Jacó nessa história? Jacó é um galho quebrado, Jacó é lançado para fora, Jacó é um galho sem esperança, Jacó é o galho quebrado que o Senhor o lança para fora para mostrar: Jacó, você não tem nada, não é pelos seus talentos, não é pela sua capacidade, é tão somente por mim, pelo meu favor. Jacó é lançado como esse galho seco para fora, para confiar nesse mediador, para confiar no favor, para confiar nessa escada que o alcança, que vem até ele. Cristo é essa figura da escada apontando para Cristo. Cristo ele não só chegou até nós, ele não simplesmente está perto de nós. A questão aqui é mais profunda. Cristo ele se revestiu da nossa natureza, ele se fez como um de nós, para nos fazer um com ele. Ele se fez como um da nossa carne, para nos fazer um totalmente com ele. Então ele está um Deus totalmente santo, tão distante de todas as criaturas, tão distante de todos os homens, pecadores, miseráveis. Ele está perto de nós, ele nos acompanha no nosso caminhar, na nossa labuta. Jacó ele pensava que estava ali sozinho, mas ele reconhece que a sua culpa não o deixava enxergar o favor de Deus. Ele enaltece a bondade de Deus. Versículo 17: temendo disse: quão temível é esse lugar! Esse lugar é a casa de Deus, esse lugar é a porta dos céus, o próprio Deus está aqui cuidando de mim. E aí a gente chega em Betel, versículo 18: tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, ele tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Ele consagra aquela única pedra que ele tinha, ele pega tudo que ele tem e derrama sobre aquela pedra. Ele entorna azeite, ele consagra aquilo com o que ele tem de melhor. Percebe? Tudo que ele tinha era uma pedra. Versículo 19: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E aí se percebe que Jacó não coloca uma condição na aliança do Senhor. Parece que é isso. Se a gente não se atentar ao texto, dá essa impressão. Quando Jacó ele faz um voto com o Senhor, é por um objetivo justo. Ele faz um voto por aquilo que é aprovado por Deus. Então, ele não promete de forma orgulhosa nesse voto.
Pelo contrário, ele coloca essa condição, ele faz esse voto de ser fiel à aliança do Senhor, se o Senhor cuidar dele, não é por interesse, mas é justamente buscando provisão para a sua mente fraca, buscando uma provisão contra a sua própria fraqueza. E ele faz esse voto para o Senhor e fala: Senhor, o Senhor esteve perto de mim durante todo esse tempo, que eu não me esqueça disso. Eu preciso fazer esse voto, eu preciso ter essa fidelidade, eu preciso caminhar com esse Deus. Isso é devoção, irmãos. Isso é gratidão. Ele abraça a promessa do Senhor. Ele faz esse compromisso com o Senhor. Então o que é Betel? Betel é a casa de Deus, é o que ele diz. O Senhor está ali, o Senhor estava ali comigo. Betel é esse lugar de sofrimento, esse lugar de humilhação, esse lugar de solidão, onde Jacó está entre ele e Deus. Não tem mais ninguém interferindo nisso. Esse lugar de um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus. Isso é Betel. Betel é o culto ao Senhor. E ele levanta essa pedra como coluna e entorna ali um azeite. E como que acaba o capítulo 28? O que Jacó diz? De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E como nós falamos hoje de manhã, não existia a lei aqui para a exigência dos dízimos. Mas Jacó, ele se coloca em devoção total. Eu preciso ofertar a Deus tudo quanto Ele tem me dado. Eu preciso dar ao Senhor tudo quanto Ele tem me ofertado. É o Senhor que tem cuidado de mim. Eu preciso ser devoto do meu Deus. Então nós somos desafiados a confiar exclusivamente em Deus. Totalmente. A ofertar a Deus. E esse é o ponto. Percebe que o dízimo, que ele fala assim: eu vou dar, de tudo eu vou dar o dízimo. De tudo eu quero dar o melhor para o meu Senhor. De tudo eu vou dar ao Senhor o dízimo. E é a última coisa que ele diz. Porque é como se ele colocasse assim: Senhor, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, eu quero te oferecer tudo, até mesmo o dízimo. Então, e Jesus, ele vai trazer isso para nós, lá em Mateus. Em Cristo, nós não somos chamados a dar 10%, irmãos. Nós já falamos sobre isso outras vezes. Em Cristo nós somos chamados a dar tudo. O Evangelho do Reino é essa ideia de tudo ou nada. Então esse é o ponto. Se a gente for ficar fazendo conta, quem é que fica fazendo conta na história? É Esaú. Nós não somos chamados a viver por obras. Nós não somos chamados a comprar e conquistar o favor de Deus. Nós somos chamados a viver em devoção. Nós somos chamados a viver em devoção a esse Deus que nos alcança. Então o Cristo, lá no céu, nosso mediador, ele é essa escada que vem até a terra, a escada do céu, do santíssimo lugar, que vem até a terra, até o mais profundo de quem nós somos, até a nossa miséria, até a nossa lama, a lama em que nós estamos mergulhados. Ele nos alcança. Não importa qual é o lugar, não importa qual é o lugar mais desprezível, não importa qual é o lugar de maior solidão. Jesus Cristo, essa escada que nos leva até Deus, Ele nos alcança. Na verdade, Jacó pensou que ele estava sozinho, mas perto dele estava o Senhor. O Senhor estava cuidando de Jacó durante todo esse tempo. O Senhor cuida dos seus servos. Na verdade, nós pensávamos que nós estávamos sozinhos, mas não. Quando nós cantamos mais perto quero estar, quando eu busco ao Senhor e Ele me responde, é justamente por isso. Ele não está longe. Perto está o Senhor. E quando nós clamamos por Ele, quando nós falamos: Senhor, eu estou aqui, eu estou cuidando de você, eu estou contigo em todas as circunstâncias. Então esse é o ponto. O Senhor nos ama apesar de quem nós somos. O Senhor nos ama além de quem nós somos. A graça nos alcança e vence o nosso coração obstinado. Quando que isso acontece? No certo lugar, no tempo certo, no momento determinado do Senhor. Não é no nosso momento. O que é que nós podemos fazer diante disso? O que nós falamos no início: bendizer o nome do Senhor, clamar ao Senhor, colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Ele é fiel à sua aliança. Ele nos confirma e nos reconfirma. E hoje, mais uma vez, nós somos confirmados pela palavra do Senhor. Confia em mim, é o que o Senhor diz. Confie na palavra. Confie tão somente porque Ele jurou e Ele não volta atrás. Ele é o Deus que cuidou de Abraão. Ele é o Deus que cuidou de Isaac, mais imerecido.
Ele é o Deus que cuidou de Jacó, que encontrou Jacó. A graça o alcançou quando ele pensou que estava fugindo da casa de seu pai, fugindo do seu passado. Ele é alcançado. Ele é alcançado e desafiado a viver no presente, viver por fé, viver pela palavra, viver pela promessa. Então, não é uma mera visão que ele teve, é a palavra do Senhor sendo confirmada a ele, a palavra da vida eterna.